Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Boa noite, sejam bem-vindos, família linda em Cristo Jesus. Mais uma live para você, mais uma palavra viva, uma palavra poderosa para você, meu irmão e minha irmã. Então, gente, nós estamos falando do amor de Deus, do amor ágape de Deus, desse amor incrível que nós vivemos, que nós recebemos, que nós temos à nossa disposição. E eu tenho certeza que isso vai mudar a tua vida, que isso vai mudar o teu coração. Então vai chegando, dando o seu like. Gente, olha só. Primeiramente, para começar essa live, eu quero trazer algo que eu acho que muitas pessoas devem estar fazendo essa pergunta entre si. Eu recebi algumas pessoas assim perguntaram, mas eu sei que quando você vive na nova aliança, esse tipo de pergunta não é tão comum, porque nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos o amor de Deus em plenitude. Só que, meu irmão, minha irmã, eu não sei se vocês viram, tem um vídeo que viralizou aí na internet. Ia acontecer, o espírito da morte viria e muitas vidas seriam ceifadas. Pessoas iam cair mortas na rua, pessoas iam cair mortas no supermercado. E, gente, isso fez com que um pânico para quem não conhece a nova aliança, um pânico em muitas pessoas. Inclusive ele fala que é para ungir os umbrais das portas, né? Porque, no caso, para o espírito da morte não entrar. Como foi na época de Moisés, que não sei se vocês leram nas escrituras que tem isso, que eles pegaram um cordeiro, o sangue do cordeiro, eles pintavam com o sangue os umbrais da porta para que o anjo da morte não alcançasse os primogênitos. Isso aí foi a última praga do Egito. Então, meu irmão, minha irmã, eu vi esse vídeo e vi o pânico, gente, um comentário louco na internet. Eu fiquei cá comigo. Inclusive, gente, líderes de grandes igrejas comentando e tal, papapá. Sabe por quê, gente? Dá ibope, né? Então o pessoal gosta de ficar vendo. Só que, meu irmão, minha irmã, é uma coisa assim totalmente fora de uma realidade, irmão, irmã. Primeiramente, eu não quero aqui denegrir a imagem desse pastor, até porque, gente, nós temos que nos amar em Cristo, e hoje eu vou falar sobre isso, sobre nós amarmos uns aos outros. Essa série fala sobre amar uns aos outros. Então eu não quero denegrir, eu nem sei o nome desse pastor, eu só espero que um dia ele tenha revelação no coração dele da verdade, né? Porque, gente, é uma coisa totalmente fora de um contexto bíblico, totalmente fora de uma realidade. E alguns pastores renomados, gente, comentaram esse fato nas redes sociais. Gente, pastores renomados. E falando sobre coisas assim, totalmente sem sentido. Usando todas as passagens do Antigo Testamento. Gente, nós estamos numa nova aliança. Como se o que Cristo fez na cruz não fosse nada, gente. Então, meu irmão, minha irmã, sabe o que acontece? As pessoas desprezam totalmente a obra consumada, gente. A obra consumada da cruz parece que não existiu. Parece que o sacrifício de Jesus não valeu em nada. Então, meu irmão, minha irmã, é totalmente fora sem sentido. Aí o que acontece? Juntaram várias pessoas, começaram a divulgar na internet
para unir a igreja, para jejuar e orar. Meu irmão, minha irmã, nada contra, eu acho incrível a igreja de Cristo se unir num propósito, mas gente, da forma que oram é totalmente fora da realidade. Há um ano passado aconteceu isso e eu não desconhecia muita coisa da Nova Aliança, e eu até participei disso. Gente, levantou um clamor no Brasil e um jejum, todo domingo, todos os cristãos jejuaram, as pessoas ficavam no meio da rua, ajoelhadas, para o fim da pandemia. O que aconteceu, gente? A pandemia piorou, e eu fiz uma live aqui, gente, acho que foi a última, que eu falei sobre a passagem que eles usaram erroneamente, falando que se nós se humilharmos para Deus, ele virá, ele vai acabar com a praga. Gente, não tem sentido isso dentro da nova aliança. Jesus morreu, é o suficiente. Então as pessoas, em vez de ficarem se preocupando, meu irmão, minha irmã, com essas porcaria, gente, foca no amor de Deus, cria intimidade. As pessoas querem saber do Apocalipse, não sabem nem o Gênesis. Gente, as pessoas não procuram viver em amor, não focam em Jesus e querem saber como será o arrebatamento, como vai ser os 7 selos do Apocalipse. Gente, toda a Bíblia é importante. Sim, é importante. Mas, meu irmão, minha irmã, não faz sentido você focar em algo que... Gente, se Jesus voltar amanhã, eu vou ser feliz da vida. Eu vou para a glória com Ele, gente. Vamos tirar o foco dessas coisas que não tem sentido. E vamos focar no que nos edifica, do que muda a nossa vida. E teve um caso também, gente, sabe por quê, gente? Eu me indigno com algumas coisas. E eu tenho direito de me indignar, sabe por quê? Porque Jesus se indignou com a religiosidade. Foi a única coisa que indignou Jesus aqui na terra. E eu recebi também, tem um irmãozinho meu que eu gosto muito, uma pessoa muito simples, cara, eu gosto muito dele. Ele é lá do sul do país. E ele mandou um vídeo para mim também de um pastor da igreja que ele frequentava. Gente, na igreja que ele frequentava, ele saiu da igreja depois que ele teve a revelação da nova aliança. E ele não conseguia mais ouvir, porque, gente, quando a gente conhece a plenitude do amor de Deus e da nova aliança, a gente não tem ouvido para ouvir certas coisas. Não consegue. Não consegue, gente, não dá. Para mim, pelo menos, não dá. E esse irmãozinho saiu da igreja e ele foi apontado por vários membros da igreja. E ele mandou um vídeo desse pastor. E esse pastor falava da mesma forma, gente. Ele falando assim, que ele tinha sido preso, que Deus tinha castigado muito ele, e ele foi preso, para ele ter encontro com Deus. E, gente, a igreja é a maior estrutura. E no final ele fala ainda que... No final ele fala assim, gente, contribui, porque é uma obrigação você dar o dízimo. Falando da obrigatoriedade do dízimo, porque o dízimo tinha que ser dado. Aí começou a apelar, gente, me dá R$50, se você não tiver, dá 5, se você não tiver, dá 50 centavos. Porque se você der no pouco, Deus vai te colocar no muito. Gente, meu Deus, isso me deixa louco, gente. Mas, meu irmão, minha irmã, antigamente eu ficava triste com isso, triste. Mas depois que eu tive uma conversa com Jesus em oração, isso acabou. Porque um dia, gente, eu estava tão indignado com o que eu vi. Alguns assistiram essa live, eu fiz uma live na época. Gente, eu fui para o joelho e falei, Jesus, o que está acontecendo? E Jesus falou claramente no meu coração: o meu povo padece por falta de conhecimento, mas não porque não tem conhecimento, é porque eles não querem conhecimento. É muito mais fácil, meu irmão, minha irmã, viver em função do que os outros falam, do que você pagar o preço de intimidade com Deus, de você chegar ali em oração, em jejum, e ter uma intimidade com Ele. É muito mais fácil você ser uma marionete do pastor ou do líder, gente. Então, quando Jesus falou isso no meu coração, isso aliviou meu coração, gente, porque nós estamos aqui para falar. Mas aceita a verdade quem quer, quem não quer. E inclusive, gente, eu sempre falo, em vez de, quando você me ouve, gente, vai para o joelho e fala: Senhor, Espírito Santo, isso que o Vinícius falou é a verdade. Vai na palavra de Deus, não fica dependente do que eu falo. Vai para a palavra, fala: Senhor, é isso mesmo.
Essa é a verdade que liberta. É exatamente isso que acontece, que Jesus vai falar ao teu coração, o Espírito Santo vai te revelar a verdade, meu irmão, minha irmã. Então era isso que eu queria falar para iniciar essa live. E hoje nós vamos falar sobre o tema da live: amar totalmente. Amar. Amor parcial ou amor total? Então, meu irmão, minha irmã, hoje você vai identificar se você ama com amor parcial ou com um amor total. Então presta atenção no que eu vou falar, porque essa palavra vai falar profundamente ao teu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar muita coisa para você hoje. Então, gente, quem não é inscrito no canal, que está aqui, que eu vejo que tem muita gente nova, inscreva-se. Desculpa ficar pedindo para se inscrever, gente, só que esse é o protocolo do YouTube, né? Inscreva-se e acione o sininho. Não esquece de acionar o sininho. Acione o sininho para receber notificação de novos vídeos. E, gente, nós temos também um outro canal chamado casamento.com. Então, inscreva-se também. Esse canal, o primeiro link aqui, ó, que você vê, você clicando na setinha, o primeiro link lá, casamento.com, você se inscreve. E eu também coloquei fixo no chat lá em cima o link para você se inscrever no nosso outro canal. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Então, vamos lá. Gente, quando Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, alguém perguntou para ele: quem é o nosso próximo? Então hoje nós vamos falar sobre amor total ou amor parcial. Como você está amando? Amor total ou amor parcial? Jesus respondeu essa pergunta através de uma parábola que eu amo, que está em Lucas 10:30, gente. Gente, Lucas 10:30 diz assim: em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Acho que muitos conhecem, a maioria conhece essa passagem. Gente, nessa passagem de Lucas 10, depois você lê toda a passagem, é a história do bom samaritano. E nela Jesus deixou muito claro que o nosso próximo não são somente aqueles que nós amamos, mas também os nossos inimigos. Olha só, meu irmão, minha irmã. Amar os seus inimigos, amar a pessoa que fez mal para você, a pessoa que te humilhou, a pessoa que te afrontou, a pessoa que fez fofoca com o teu nome, a pessoa que te botou o dedo na cara. É forte, gente, e não é fácil, mas é possível. Gente, a parábola, ela só conta a história de um homem que ele ficou muito ferido após ser surpreendido por ladrões. E ele ficou lá caído na rua. E ele precisava de ajuda para se restabelecer. Gente, o primeiro que passou por esse homem foi um sacerdote, que não ofereceu ajuda àquele homem. E o segundo foi um levita, que também ignorou o ferido. O terceiro foi um samaritano, que não somente parou, gente, mas ele socorreu aquele homem que sofria. Gente, vale salientar aqui que os judeus e os samaritanos eram inimigos um do outro, gente. Por isso eles não estabeleciam nenhuma relação entre eles. E o mais coerente dessa história é que o homem machucado, certamente judeu, ele seria socorrido por quem? Pelo levita ou pelo sacerdote, que eram da mesma nacionalidade dele. Mas Jesus nos conta, o que Jesus nos conta aqui é que o inimigo foi quem parou para socorrer aquele homem ferido, gente. Olha que Jesus falou especificamente: um samaritano chegou. Ou seja, é interessante você observar a pergunta sobre quem era o próximo que deveríamos amar, que foi a pergunta que fizeram para Jesus. E com essa parábola, Jesus nos ensinou que nós não devemos amar somente as pessoas que eu gosto, ou não somente as pessoas que vão à mesma igreja que eu frequento, ou as pessoas que frequentam o mesmo ciclo social que eu participo. Ele nos ensinou que não devemos amar somente as pessoas que são boas para mim, ou as que me amam grandemente. Com essa parábola do samaritano, mesmo aquelas que nós não gostamos. É fácil isso, gente?
Não, é muito difícil. Nós somos chamados para amar exatamente do modo como o samaritano amou aquele judeu que havia apanhado nos ladrões. Gente, ele, de uma forma sacrificial, um sacrifício, amou aquele homem que era seu inimigo, gente. E nós precisamos nos certificar de que na nossa caminhada em amor ágape, gente, não seja feita por demonstrações de um amor parcial. Porque, meu irmão, minha irmã, hoje o tema da live é amar totalmente. Amar totalmente é amar seus amigos e inimigos, as pessoas que você ama e as pessoas que fizeram mal para você. E é fácil isso, gente? Não é fácil. Só tem um jeito: quando você se deixa ser amado por Deus, quando você recebe esse amor do Senhor de uma forma plena, e você tem esse amor para dar até para os seus inimigos. Por isso que nós temos que andar em amor. Gente, nós não devemos mostrar partidarismo quanto ao amor ao próximo, gente. Esse eu amo, esse eu não amo, esse eu amo, esse não amo. Não é assim. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 2:1, gente. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Gente, olha só, Tiago 2:8 continua falando, ó: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos amar todos os homens de forma altruísta. A igreja, ela precisa crescer para caminhar em um novo modelo de amor, meu irmão, meu irmão. Na igreja primitiva, quando começou a igreja de Cristo, muitos cristãos foram martirizados, gente. Muitas vezes, ao caminharem para a morte, eles estavam para morrer ali na hora. Eles cantavam hinos, eles oravam, eles abençoavam os inimigos que queriam matá-los, gente. Jesus fez isso. Gente, o primeiro mártir, Estevão, a história de Estevão é uma coisa linda. Deixou a sua vida, gente, com as palavras que Jesus havia dito antes de morrer. Gente, olha o que diz em Atos 7:60. Então caiu de joelhos e bradou, aqui era Estevão, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Gente, lindo demais, né? E dizendo isso adormeceu. Gente, muito poderoso. Gente, um dos mártires, ao ser levado à fornalha para ser queimado, ele recebia críticas do perseguidor dele. O perseguidor dele dizia assim: o que o seu Deus pode fazer por você agora? Gente, nesse mesmo amor ágape, ele respondeu. Como que ele respondeu? Ele me dá forças para amar e perdoar você. Gente, é demais, né? Demais. Meu irmão, minha irmã, infelizmente, o que mais acontece na maioria das igrejas cristãs de toda a humanidade é que os cristãos preferem lutar por seus direitos do que andar em perfeito amor ágape. E deixe-me mostrar algumas das escrituras que podem impactar sua vida hoje fortemente, gente. Medite nas escrituras. Gente, eu falei logo no início dessa live, dessa série, falei, meu irmão, minha irmã, se você quiser, se você está buscando sobrenatural de Deus, os dons do Espírito Santo, isso é importante, mas se você ainda não teve a plena revelação do amor de Deus, para tudo e vai buscar isso. Para tudo e busca o amor dele, gente. O amor de Deus é o suficiente para mudar a tua vida, e através do amor que você recebe dele, você vai desenvolver o restante. O amor é o principal, o amor fica. O amor, gente, ele resolve todos os problemas da sua vida. Mateus 5,44 diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Meu irmão, minha irmã, quando eu iniciei minha caminhada cristã, eu olhava isso, eu achava uma coisa assim impossível. Eu achava impossível. Eu olhava essas passagens e falei, Senhor, não tem como. Aí olha para o meu caso, gente.
Eu tive uma filha minha que foi abusada. Para quem conhece a história dela, ela fez inclusive um vídeo comigo. Hoje ela é uma grande mulher de Deus, toca violão demais, canta muito, e ela é consagrada a uma comunidade e ela serve a Jesus, gente. Então, meu irmão, minha irmã, o que você tem que fazer? Quando eu descobri isso, gente, eu demorei muito tempo para conseguir perdoar aquela pessoa. O primeiro ponto é o perdão. O segundo ponto é amar. Gente, perdoar é uma coisa, agora amar aquela pessoa... Gente, e foram meses para eu conseguir que esse perdão fosse liberado do meu coração. Mesmo sem a pessoa me pedir perdão. E eu consegui liberar perdão para ela. E aí começou esse trabalho no meu coração. Gente, hoje, Deus conhece meu coração. Eu amo essa pessoa em Cristo Jesus. Eu não falo com ela, ela não fala comigo, nós não temos contato. Mas eu amo ela em Cristo e eu desejo que ela tenha um encontro pessoal com Jesus. Eu lembro da fisionomia dela, aquela raiva que você começa a sentir da pessoa, aquele ressentimento, aquela mágoa, não existe mais. Mas existe uma vontade para que ela tenha um encontro pessoal com Jesus e seja salva, que ela encontre Jesus plenamente e tenha uma vida incrível. Gente, é possível. Eu passei por isso, gente. Então é possível você amar aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que fez mal para o teu filho, para tua filha. Gente, até para uma pessoa que cometeu um crime de sangue, que tenha matado alguém. É possível somente com o amor ágape de Deus, porque com o amor humano que nós falamos aqui, que nós falamos eu te amo para um, para outro, não aquele amor incondicional que nós recebemos de Deus, não tem como, gente. Agora, através do Espírito Santo de Deus e através do amor que nós recebemos dele, o amor ágape, o amor incondicional, nós conseguimos sim perdoar os nossos inimigos. E, gente, nessa passagem aqui, que Jesus fala em Mateus 5,44, para amar os inimigos e orar por aqueles que os perseguem, gente. Imagine, a pessoa está te perseguindo, está te humilhando, está te enchendo o saco, e você tem que orar por ela. Aqui Jesus, gente, ele ordena aos seus discípulos para amar os inimigos. E quando a Bíblia fala de amor nessa passagem, presta atenção, ela fala sobre amor ágape. O tipo de amor de Deus, o tipo que dá sem desejar nada em troca. Você tem que amar seu inimigo sem desejar nada em troca dele. Mateus 5, 39 e 40, Jesus disse. Mateus 5, 39 e 40. Gente, não precisa copiar nada, sabe por quê? Tem um PDF de toda essa série Andando em Amor. Se você clicar depois da live aqui, ó, clica aqui na setinha, e você vai encontrar ali. O primeiro link é o PDF. Você clica, você vai entrar lá no site onde está o blog, que está essa pregação aqui, e lá no final você clica PDF. Já tem o PDF das 4 lives lá, tá bom, gente? Então, meu irmão, minha irmã, Mateus 5, 39 e 40 diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir, na face direita ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Forte, né, gente? Gente, à luz das escrituras, à luz dessas escrituras que eu li para você agora, pergunta para si mesmo agora: o que eu faço quando as pessoas tentam tirar vantagem de mim? Quem aqui não teve alguém que já não tirou vantagem dele? Gente, quem aqui? Todo mundo, gente, já passou por isso. E Jesus está falando aqui sobre inimigos e pessoas que maldosamente nos usam, gente. As pessoas normalmente não gostam de serem usados pelos outros. Ninguém gosta disso. Eu compreendo que este não é um sentimento agradável, gente. Mas Jesus claramente disse que nós deveríamos amar aqueles que maldosamente nos usam. Ei, glória! Gente, se verdadeiramente nós compreendermos que o amor nunca falha,
nós iremos compreender que esse é o único jeito de vencer os nossos inimigos. Gente, as pessoas olham lá as passagens dos Salmos, né? E Davi, né, vivia na antiga aliança. Ele falava: Senhor, vem, destrói os meus inimigos, derrama sobre eles, arrebenta com o meu inimigo. Gente, hoje é totalmente diferente. Nós vivemos numa nova aliança. Nós vencemos o nosso inimigo com amor. A nossa arma é amar o nosso inimigo. O ódio nunca pode ser vencido com ódio, gente. O ódio só pode ser vencido com amor. Gente, tem uma história aqui que é chocante, de um pastor egípcio, gente. Esse pastor egípcio, ele contou uma história que lá no país dele, as igrejas cristãs foram queimadas. E os cristãos, gente, ao verem aqueles prédios queimados, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram uma faixa em cada prédio queimado. E nessa faixa estava escrito: nós os perdoamos porque nós os amamos. Queimaram a igreja deles, eles colocaram essa faixa, gente. Sabe o que aconteceu com essa simples atitude de amor? Uma simples atitude de amor. Centenas de milhares de muçulmanos foram salvos. Por quê? Sabe por quê? Porque o amor nunca falha. Nunca. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muita gente profetiza isso, né? Agora eu te pergunto, será que todas as coisas cooperam para o nosso bem? E agora vem o principal da live. Então fica atento, gente, que isso aqui é forte, tá? Será que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Essa palavra, Romanos 8:28, gente, eu amo e mudou minha vida, minha concepção de vida. E é frequentemente citada por pessoas que atravessam por momentos difíceis. Pessoas passando por momentos difíceis profetizam essa palavra: todas as coisas cooperam para o meu bem. Só que eles esquecem da outra parte do versículo. Olha só, a passagem diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que forem chamados de acordo com o seu propósito. Gente, a Bíblia simplesmente, ela não diz assim que todas as coisas cooperam para o bem. Ela coloca duas condições aqui. Duas. A primeira condição é ser chamado de acordo com o propósito de Deus. Você é chamado de acordo com o propósito de Deus? Muitas pessoas falam: será que eu sou chamado pelo propósito de Deus? Gente, meu irmão, minha irmã, se você é um cristão, obviamente nós somos chamados de acordo com o propósito dele. Se você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem se chamado para um propósito dele, está entendendo? Essa é uma condição. A segunda condição é o amor de Deus. Aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega, meu irmão, minha irmã. Como sabemos, gente, a palavra grega na tradução para o amor é a palavra ágape, que é o tipo do amor altruísta de Deus. E se nós desejamos que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós temos que cumprir as duas condições. Olha isso. Gente, todavia amar a Deus implica em amar ao próximo, porque a Bíblia diz que não podemos amar a Deus se nós não amamos os nossos irmãos, não é isso? Olha o que diz em 1 João 4:20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Gente, se nós quisermos que todas as coisas cooperem para o bem da nossa vida, nós temos que nos esforçar para aprender a andar em perfeito amor. Gente, eu creio que a principal razão de muitos cristãos viverem em derrota hoje e as coisas nunca cooperarem para o bem deles é o fato de não andarem em amor. Esse amor que fala aqui
Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é aquele que fala, eu amo o Senhor, eu te amo. É para quem ama também o inimigo. Gente, olha só. Eu creio que a principal razão que muitos cristãos, gente, eles vivem em derrota é que, gente, coopera para o bem, mas eles amam. Eu te amo, Deus. Mas não amam os inimigos. Se alguém faz mal para eles começam a profetizar mal na vida dele, começam a fofocar contra o irmão, começam a falar mal do outro, meu irmão, minha irmã. Isso é amor ágape? Isso é amor incondicional que Deus nos dá? Não é. Se nós andarmos em amor, Deus cumprirá suas promessas para nós, gente. Isso é um fato. Pois todas as coisas cooperam para o nosso bem se você andar em amor. Até mesmo as coisas mais terríveis, gente, vão cooperar para o nosso bem. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam verdadeiramente a Deus. A pior tragédia da sua vida vai cooperar para o teu bem. Eu e Lelê somos testemunhas vivas disso. Nosso testemunho é muito forte, porque eu e Lelê passamos a mesma situação juntos praticamente. Lelê enfrentou uma depressão profunda com tendência suicida. Gente, foi muito difícil. Mas ela sabia no coração dela que aquilo ia cooperar para o bem dela, porque ela amava a Deus verdadeiramente. E Lelê perdoou a quem fez mal a ela. E ela ama essa pessoa em Cristo. Gente, só assim todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Senão não vai cooperar para o seu bem. Gente, se nós desejamos que todas as dificuldades que nós passamos e problemas na vida trabalhem para o nosso bem, nós temos que caminhar em perfeito amor para com todas as pessoas e para com Deus. Só que como você vai amar as pessoas com esse amor ágape? Só se você deixasse ser amado por Ele. Deixa Jesus lavar seus pés, meu irmão, minha irmã. Deixa Jesus te amar profundamente. Deixe-se ser amado, renda seu espírito e deixe Ele te amar profundamente. E através desse amor que você vai receber dele, você vai ter amor suficiente para amar a Deus novamente, para amar as pessoas que você já ama e também para amar ainda aqueles seus inimigos, aquelas pessoas que te humilharam, que te fizeram mal, que te afrontaram. Muitos cristãos, gente, também não compreendem as promessas condicionais, gente, que tem aqui. As promessas de Deus, tem muitas promessas que tem condições para você receber. E eu vou te dar um exemplo bem básico, bem simples, gente. Se eu disser para você que eu vou doar R$1.000 a cada cristão que vier aqui no meu apartamento. Gente, aqui, eu prometi a você que eu vou doar R$1.000 a cada cristão que vier ao meu apartamento. Gente, se eu falo isso para você, está claro que nessa promessa tem duas condições imprescindíveis para alguém receber os R$1.000. A primeira condição é que essa pessoa seja um cristão. A segunda condição é que esse cristão venha até o meu apartamento. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que o fato único de alguém ser cristão não garante que a pessoa tenha o direito de receber os R$1.000 de mim. Está entendendo, gente? Um exemplo bem simples. Ser cristão atende a uma das condições estabelecidas. Mas para receber os R$1.000, a pessoa, além de ser cristão, precisa vir aqui no meu apartamento em João Pessoa. Gente, a minha promessa está intimamente ligada a duas condições. Todo cristão que vier ao meu apartamento. Primeira condição, todo cristão. Segundo, que vier ao meu apartamento. E o que acontece a maioria das vezes é que muitos acreditam que o cumprimento de uma condição isenta a outra. Ou seja, há muitos que acreditam que o simples fato de ser cristão vão dar o direito aos R$1.000, o que não é verdade. Se tal cristão não vier aqui no meu apartamento, ele vai continuar sem receber os R$1.000 dele. Gente, há muitas promessas bíblicas, na verdade são 7.787 promessas na palavra de Deus. Gente, mais de 7.700 promessas, só que a maioria delas tem condições para que você receba. Muitos pesam que o cumprimento de parte das condições dessas promessas
dessas condições que a Bíblia dá, é o suficiente para alcançar as promessas para a tua vida, gente. Não é. Mas nunca, gente, na promessa não há lá, normalmente tem a letra E. Você tem que cumprir uma e outra promessa, não ou, uma ou outra promessa. Outra, ou melhor, condição para receber aquela promessa. Gente, como as pessoas às vezes não atendem todas as condições impostas pela promessa, elas acabam não alcançando a promessa, e muitos caem na dúvida, e a dúvida, como eu já fiz uma live, onde a dúvida entra, a fé vai embora. As pessoas caem na dúvida e no questionamento da eficiência da palavra de Deus em sua vida. É bom nós deixarmos claro, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia, ela não funciona para aqueles que não conhecem ela, mas para aqueles que obedecem à palavra. As promessas de Deus não são uma garantia, mas um oferecimento para mim e para você, para que nós nos apropriemos delas. Assim, meu irmão, minha irmã, como não é todo cristão que recebe os R$1.000 naquele exemplo do apartamento, mas apenas o cristão que vier ao meu apartamento? Do mesmo modo, nem todas as coisas vão cooperar para o bem da vida de todo cristão, mas somente para aqueles que cumprem ambas as condições. Então, meu irmão, minha irmã, resumindo, se andarmos em amor, mesmo que sejamos mesmo que sejamos chamados de acordo com o seu propósito, as coisas vão cooperar para o nosso bem. Mas é um amor que você ama, o amor ágape, não é o amor que a gente fala, eu amo a Deus, eu te amo, Senhor. Não é esse amor. É um amor que você ama o seu inimigo, aquele que te destruiu, que te botou na lama, aquele que te roubou, aquele que te bateu, aquele que te feriu. Quando você tem esse amor por esse irmão, você já recebeu de Deus o amor ágape para amar aquele irmão. E aí sim, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Gente, se nós formos cristãos andando em amor perfeito, o perfeito amor para com Deus e para com o próximo, nós temos essa garantia da palavra, que tudo vai cooperar para o nosso bem. Isso aconteceu comigo, meu irmão, minha irmã. As pessoas que mais me humilharam, hoje eu amo essas pessoas. Mas como, Vinícius? Pela minha humanidade seria impossível. Mas porque eu recebi esse amor ágape dele, então eu consigo amar quem me fez mal. Agora, meu irmão, minha irmã, deixe-se ser amado. Deixe-se ser amado por ele. Jesus disse em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O novo mandamento, qual que é o mandamento que ele nos deu, meu irmão, minha irmã? Que Jesus nos deu? Andar em amor. Gente, não é uma escolha inteligente não andar em amor. A vida por si já traz problemas o bastante para nós. Se formos espertos, meu irmão, minha irmã, nós vamos nos certificar de que todas as dificuldades, todos os problemas e todos os momentos difíceis da nossa vida vão trabalhar para o nosso bem. Mas, meu irmão, minha irmã, se formos tolos, escolheremos não andar em perfeito amor, mas optaremos, sabe o que? Por viver a vida contra nós mesmos. E para terminar essa live, meu irmão, minha irmã, eu queria contar sobre um fato que muitos conhecem aqui, alguns não. Gente, eu tive a oportunidade, que foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida de fé. Teve um momento, gente, é um testemunho meu, eu já contei em outras lives, mas tem muita gente nova aqui. Gente, eu estava passando por uma situação muito difícil. Quem conhece meu testemunho, eu tinha perdido o meu emprego no qual eu ganhava 10 salários mínimos, eu tinha um salário muito bom. A Letícia, que está aqui, ela passava um problema de depressão profunda, com tendências suicidas, e meu casamento tinha acabado. E, gente, teve um dia que eu fui muito humilhado por duas pessoas, muito humilhado. E nesse dia, gente, foi uma prova muito grande para mim. Eu estava, gente, olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Eu estava andando numa rua
E essas pessoas estavam no carro e eles pararam um pouquinho à frente e eles me humilharam de uma forma muito horrível. E gente, eu estava a uns 100 metros de distância deles e eu estava naquele local e eu comecei a chorar daquela humilhação. Gente, me deu uma ira, uma raiva. A minha vontade na carne era pegar uma pedra grande que estava do meu lado e lá tacar neles, quebrar o carro, fazer alguma besteira. Mas eu parei no meio da rua, gente, as lágrimas. Eu falei: Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor, e eu creio na tua palavra. Eu fui chamado segundo o teu propósito, porque, Senhor, eu sou cristão e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe, conhece meu coração. Então, Senhor, essa humilhação um dia vai cooperar para o meu bem. E eu fui embora, gente, chorando aos prantos. Gente, há mais ou menos 2 anos depois do fato que aconteceu, eu tive a oportunidade de estar com essas 2 pessoas sentadas numa mesa. Só que, gente, nesses 2 anos, eu fui recebendo desse amor, recebendo desse amor, recebendo desse amor. E quando eu sentei naquela mesa com aqueles 2 que me humilharam, eu estava transbordando o amor de Deus, o amor ágape dele. E naquele momento nós sentamos na mesa, e eu com um sorriso, gente, quando você está cheio de Jesus, as pessoas veem a tua feição é diferente, o jeito de você falar, o jeito de se portar é totalmente diferente. Eu estava naquela mesa com aqueles 2 que me humilharam, foi a maior humilhação que eu tive no meu deserto, e eu cheio de amor, só que eu não falei de Deus, não falei nada, eu fiquei quietinho, sorrindo e conversando com eles sobre vários assuntos. De repente, uma pessoa me deu uma brecha. Oh, glória! Quando a pessoa abriu uma brecha falando de perdão, eu entrei com a palavra. Gente, eu só abri a boca. Eu não lembro nem metade do que eu falei. Eu sei que eu comecei a falar, e eu não parava. A minha filha, a outra, Marcele, estava perto. Ela falou: pai, você não parava de falar. E eu comecei a falar do amor de Deus, desse amor que eu recebi, que mudou minha vida. E os 2 ficaram atônicos, com o olho arregalado, mudos. De repente um deles falou assim: na palavra de Deus diz isso. Ele abriu outra brecha, eu entrei e comecei a falar de perdão, de amor de Deus, nova aliança, e comecei a falar, porque eles abriram a brecha para eu falar. E, gente, naquele momento eu amei aqueles 2 que me destruíram. Eu amei aqueles 2. E meu irmão, minha irmã, eu fui embora. Quando eu cheguei na casa da minha filha, que eu estava dormindo lá, gente, eu não conseguia dormir, porque eu estava tão perplexo com aquilo. Eu falei: Jesus, o que é isso que o Senhor fez? Que loucura é essa? E, gente, no coração veio: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você hoje tem amor suficiente para amar esses 2. E ele falou ainda, Jesus falou no meu coração, e hoje se cumpriu a palavra no Salmo 23:5. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Sabe o que é isso, gente? Como é que nós amamos os inimigos a quem nos fez mal? Através do amor. Ou seja, o Senhor preparou aquela mesa, um banquete espiritual. E, gente, ele preparou a mesa. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu estava na mesa, um banquete espiritual formado ali. Eu abri a boca e comecei a falar do amor dele. Eu comecei a amar aqueles 2 que me humilharam. Unge a minha cabeça com óleo. Eles viam a unção de Deus sobre mim, porque o meu cálice transbordava. Gente, eu amo demais isso. Isso foi muito forte. Eu já contei outra vez. E ali, gente, eu amei aqueles 2. Esse amor ágape, ele é o único que pode fazer a gente fazer isso. E, gente, eu chorei o dia inteiro assim: Senhor, como o Senhor é lindo. Jesus, o Senhor é incrível. Só o Senhor para fazer isso. Imagina, meu irmão, minha irmã. E eu vou ter a oportunidade de sentar com outra pessoa que também me machucou muito um dia.
que foi a pessoa que fez mal para minha filha. Eu vou amá-lo também, porque estou cheio do amor, porque, gente, eu me alimento do amor dele. Eu só quero isso. Eu não me importo com mais nada hoje na minha vida, gente, nem eu, nem Thaís. Nós vivemos o amor de Deus, nós só queremos o amor dele. Nós só temos sede dele o tempo todo, a todo tempo. Nós só queremos receber esse amor, para a gente ter condição de dar para vocês esse amor. Então, meu irmão, minha irmã, se você está buscando qualquer outra coisa que não seja o amor do papai, o amor de Deus, esse amor ágape, para tudo e começa tudo de novo. Começa tudo de novo, porque o amor vai mudar a sua vida. O amor, ele muda todas as realidades. Você vence tudo com o amor. E meu irmão, minha irmã, eu espero que você tenha, que essa palavra tenha tocado profundamente no seu coração. Eu queria terminar essa live fazendo uma oração. E meu irmão, minha irmã, se você chegou agora, não esquece de dar seu like. Compartilhe essa palavra com outras pessoas que precisam ouvir. Minha esposa está aqui, ó, casamento.com, gente. Se inscreve no canal aqui, Thaís. Tá lá em cima o link, aqui tá fixado. Dá o seu like, compartilhe essa live. Escreva nos comentários o que essa palavra falou ao seu coração. Tá bom, meu irmão, minha irmã? E vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença nesta noite. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Nós estamos falando sobre esse amor, Senhor, que nós recebemos de Ti. Que durante essa live, Senhor, aquelas pessoas que estão aqui destruídas pela vida, que elas, de alguma forma, eu tenho certeza que elas se sentiram amadas por Ti, Senhor. Esse amor que vem de Ti, que é um amor que nos conforta, é um amor incondicional, é um amor altruísta. E, Senhor, que elas recebam desse amor, para que elas sejam amor nas vidas das pessoas em volta delas. Que elas transbordem desse amor. E que elas entendam, Senhor, que quando elas receberem esse amor, até as pessoas que mais humilharam, que mais apontaram, que bateram, que fizeram o que for com a vida de cada uma delas, elas conseguirão verdadeiramente amar os inimigos. E aí, Senhor, a Tua palavra se cumprirá, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado, papai, por mais um momento incrível na Tua presença e na presença dos meus irmãos e irmãs. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ontem comigo no deserto de vocês. Amo vocês em Cristo. Até a próxima live. Beijo no coração. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites. Pela fé. Somente pela fé.